Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, sou especialista em autismo precoce, especialista em transtorno grave de comportamento também. Estou aqui puxando o nosso podcast, o Jornada Cast, que está sendo realizado no Jornada do Autismo, que é um congresso. Está acontecendo em Brasília, agora no sábado e no domingo. Nós vamos ter múltiplos palestrantes, vamos falar com todos os que a gente conseguisse. Eu quero conseguir todos. Já não consegui todos, já tem um que já foi embora, mas tudo bem, a gente vai tentando. Justamente para ajudar o pessoal que não teve acesso à aquisição do ingresso presencial ou online, para que vocês também tenham acesso a essas mentes brilhantes, a essas pessoas incríveis que estão aqui conversando. Não estamos aqui só para ficar batendo papo, vira geralmente um papo de boteco, mas é um papo de boteco qualificado. E eu estou aqui com a Mirella. Isso mesmo, Mirela Carla, sou apresentadora do AutisPod, também um podcast de autismo, brincando aqui que estou fazendo um bico no Jornada Cast, um bico no canal do Thiago Lopes também, e aproveitando aqui para aprender também com esses palestrantes, né? E já tomando aqui o gancho, Não pergunta ainda, não, ela nem se apresentou. é isso que eu ia falar, Esse não vou bico, perguntar não, tá. eu ia falar Vamos, tomando o gancho aqui com a nossa você tá. convidada aqui do bate-papo, Thalita Fazeto, se apresenta para o pessoal. Obrigada, gente, aí pelo convite, né? É um prazer poder estar conversando, né? Trazendo essas informações nesse bate-papo, mas informações que realmente vão transformar vidas e que chegam onde elas precisam. Né? Eu sou a Thalita Pazeto, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento, mãe atípica, professora de professores. É assim que eu explico. É assim que eu explico para os meus professores, o que a mamãe faz? Eu falo assim, a mamãe é professora de professores. E aí, assim, eles entendem, né? Então, um pouquinho de toda a teoria, mas vivendo também essa parte da inclusão, essa parte do diagnóstico no meu dia a dia mesmo, né? Maravilha. Esse tema de inclusão escolar hoje é, assim, polêmico, né? Tiro, porrada e bomba, mais ou menos assim, né? E eu puxei aqui, pessoal, para a gente falar, porque eu tenho recebido muitas reclamações, né, no Altispod, do pessoal falando, os professores se queixando, na verdade, eu recebo muitas lamúrias de professores dizendo assim, Mirela, eu amava dar aula, eu amava essa minha profissão, mas hoje eu vou para a escola angustiado. Hoje, assim, eu volto para casa chorando com a situação que eu vivo em sala de aula, né? Eu não sei o que fazer. Eu, assim, estou adoecido. Eu me sinto preso a isso, eu não tenho outro ofício, eu vivi para isso, eu não sei fazer outra coisa, mas hoje eu me sinto assim aprisionado no meu ofício, né, como professor, justamente por conta dessa situação da inclusão. E o que mais me entristece, na verdade, é porque essa faceta da inclusão que os professores estão vivenciando não é inclusão. Não é isso. E muitos vão ficando com aquele ranço, vamos dizer assim, né? Tipo, nossa, inclusão não funciona. Isso, nossa, inclusão. Mas, gente, não é, isso não é inclusão. É. Este modelo que estamos vivenciando, isso é qualquer coisa menos inclusão. Né? Não é o que a gente pede para os nossos filhos quando a gente vai brigar, quando a gente vai pedir por direitos, é tudo menos isso que a gente está vivenciando, porque isso é o caos, né? Sim. E eles estão vivenciando, assim, uma sobrecarga absoluta, porque fica tudo nas costas deles. Sim. Eles não têm capacitação, eles não têm apoio, eles não têm suporte, eles não têm estrutura. Os pais esperam muito deles também, cobram muito também. As crianças estão ali sobre responsabilidade deles. Então, quer dizer, é um caldeirão, né? Então, é muito triste esse cenário que a gente está vivendo. Como que vocês acham, desse jeito que tá, o que dá para ser feito? Interessante, né? Desse jeito que dá. Então, você trouxe uma questão, Mirella, que é a inclusão como ela está, ela não existe. Eu falo que a gente fala de inclusão, vamos colocar todas as crianças no ensino regular, as crianças estão inseridas em sala de aula, mas elas só estão sendo colocadas em sala de aula. Porque inclusão de fato, e tem pessoas que pensam diferente, não é fazer a mesma coisa por todos os alunos. É olhar para o que cada criança precisa. Então, eu vou ter criança, por exemplo, que para ela ser incluída, ela vai precisar de uma adaptação total do conteúdo, total. Então, você pega ali uma criança de 4º ano, as crianças já estão lendo, escrevendo frases, e aquela criança ainda nem foi alfabetizada.
Então você fala, eu vou dar a mesma tarefa para todos? Não, não tem como. Nossa, surreal, né, gente? Não tem como, por quê? Porque quando eu penso na inclusão, incluir não é ofertar o que todos precisam. É fazer o quê? É dar o que cada um precisa. Não sei se vocês já viram um meme, que é um cara sentado e ele tá na frente de vários animais. E aí ele vira e fala assim, ó, para uma avaliação justa, já que eu trato todos vocês do mesmo jeito, todos vão ser avaliados da mesma forma, afinal eu quero incluir todos. E aí você tem ali um elefante, você tem um macaco, você tem um peixe num aquário. E aí ele vira e fala assim, eu quero avaliar a capacidade de vocês de escalar aquela árvore. É a mesma árvore, todo mundo vai ter as mesmas condições, então Sim. não é. Então, assim, Mirella, quando você traz essa questão da inclusão, que a inclusão não funciona, não, ela não funciona. Né? A gente fala assim, o professor está sobrecarregado, o professor está absurdamente sobrecarregado. Por quê? Porque é impossível um professor sozinho, em sala de aula, dar o conteúdo que tem que ser para a turma. Ele tem que lidar com as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, ele tem os alunos de inclusão, ele tem os alunos com alterações comportamentais. Tudo isso, às vezes, muitas das vezes, que é a maioria do cenário, sozinho. Então, quando os professores falam, estou cansado, estou ficando doente, é porque não dá conta. Ah, mas tem auxiliar de classe. Com auxiliar de classe também não dá. Não dá. Porque Tem se você 30 meninos na sala de aula. Você tem um professor Não e um auxiliar de sala, não dá. Eu falo que assim, se a gente fosse pensar no ensino, na minha opinião, deveria ser obrigatório, mas tipo assim, do começo do fundamental até o final do ensino médio, todas as salas deveriam ter esse professor auxiliar. Todas. Primeira coisa, Todas as básico salas de... deveriam ter, só que isso não tem. Isso é muito comum na educação infantil. Quando a gente entra no ensino fundamental, é o professor sozinho. Então, assim, Mela, esse relato que os professores trazem, eu vejo muito como uma questão disso. Eu não sei o que fazer. Eu tô lá todos os dias, porque isso é todos os dias. Aquela criança está lá todos os dias, e o que que eu faço? Eu tento, mas o que eu faço não funciona. Teve uma professora que foi dar uma formação uma vez, ela falou assim, Thalita, a única coisa que eu faço é eu sento no chão e eu tento não deixar ele bater a cabeça. Ela falou assim: o meu dia com ele se resume nisso, só que eu estou sozinha em sala. Enquanto eu estou fazendo isso, eu tenho mais 20. Era uma professora de Estão educação tendo aula. infantil. Ela falou assim: que eu não consigo. Então, assim, por que que eles estão doentes? Porque é frustrante. É lógico, só aumenta o estigma que a gente tem sobre a deficiência. Sim, Isso só aumenta a exclusão de fato. sim, Porque é óbvio que para as outras crianças típicas que estão ali, adolescentes que sejam, independente da idade, gente, isso é chocante de se assistir, sim. né? É óbvio. As outras crianças ou adolescentes que sejam, isso é impactante, tá? Se você vê uma cena E dessa, nem oferece a estrutura física, o ambiente, o controle necessário para fazer esse tipo Sim. de trabalho. é lógico. E eu estou falando aqui nem é de estrutura física de contenção, porque a gente nem usa isso mais. Uhum. Eu estou falando para uma aba compassiva, para um treino de habilidades de comunicação. Eu preciso ser capaz de estabilizar o comportamento, de fazer um treino de comunicação intensivo. Como é que eu faço isso? Eu estou com 20 minutos na sala de aula. Sim. Mesmo que eu tenha uma auxiliar e que a auxiliar é que esteja fazendo isso, ela não pode ficar fora o tempo inteiro, ela tem que ficar na sala, e quando fica na sala tem mais 20 crianças, eu tenho que criar uma clareira no fundo da sala para poder fazer Sim. esses procedimentos. Ele tem reforço de atenção de todo mundo que está ali, é simplesmente absurdamente inviável. E no Imagina. Brasil a gente passou por uma fase de apontar dedo para os professores primeiro. Uhum. E a gente ainda tem gente nessa fase, mas era muito assim: você que não estuda e que não se prepara. Você não quer É incluir meu verdade filho. que tem sem vergonha, Sim. preguiçoso em todas as áreas. A Uhum. educação não é uma exceção. Mas aí, sabe o que que aconteceu? Muitos desses professores que, vamos conversar, você não é professor no Brasil por causa do salário astronômico que você recebe. Com Uhum. certeza. Você é professor geralmente por paixão, e eu tenho paixão por dar aula, Sim. Sim. eu tenho. Então eu sei que mordida que é essa que eles estão falando. Então, geralmente você tem isso por convicção ou por paixão por dar aula. Você É. não está lá por isso. Então, assim, essas pessoas, muitas delas foram atrás, estudaram com um salário que nem bancava os cursos, bancaram por Sim. conta própria, e no final das contas, sabe o que aconteceu? Não funcionou igual. Tudo bem que a gente pode sim trabalhar com coisas mais de evidência, tem uma carga para a gente treinar esses professores e para a gente capacitar esses professores? Tem. Mas sabe onde que deu certo esse mesmo sistema que a gente tem no Brasil? Em lugar nenhum do mundo. Exato. E não é porque não foi testado. Você falou, eu falei assim, mas que lugar é esse que deu certo? Pois é. Na cabeça de quem idealizou deu certo. No mundo da fantasia de Alice. É. Sim. Então, assim, ó, Canadá, como é que funcionava? Nós temos uma escola
que tem uma sala de inclusão e tem múltiplas salas que, dependendo do nível de suporte, eu tenho um Sim. número maior ou menor de crianças. Para quem que esse sistema que a gente tem no Brasil convém? Ah, mas o menino fica só isolado, então ele tem só com os coleguinhas dele, parece uma pai? Não. O menino que é nível 3 de suporte, ele passa 80%, um número arbitrário, mas mais ou menos isso, Uhum. 80% do tempo dele em aprendizado num ambiente com 3 outros alunos, Uhum. e 4 outros alunos e Sim. 2 professores, uma professora e uma auxiliar, porque ele precisa de um ensino intensivo, ele precisa de muita repetição, ele precisa de muito controle do ambiente, e o nome disso é simplesmente nível de suporte, Sim. Sim. que ele é nível 3 de suporte. Aí, 20% do tempo, ele vai para o ambiente regular, em aulas que ele já tem algumas habilidades que foram desenvolvidas para participar, socializar, interagir, mas aí é muito mais controlado, porque eu Sim. pratiquei essas habilidades antes de generalizar. O menino que é nível 2 de suporte, eu posso começar com 40% do tempo nesse ensino mais individualizado e 60% no regular, e o meu objetivo é justamente diminuir o nível de suporte dele, porque o Sim. tratamento é para isso, para garantir que ele aprenda a funcionar no ambiente escolar, que ele consiga navegar esse ambiente com mais habilidades, mas eu preciso de um treino específico. Mas aí, se você faz isso, a pessoa fala: Nossa, mas você está excluindo essa criança, porque olha, você está tirando Esse ela de sala. discurso, É Estou. direito dessa criança estar em sala. Aí, Por isso que ela fica 60% do tempo na sala aí de vem aula essa regular. questão. E aí é uma reflexão que eu tenho, Thiago. A criança precisa do que ela precisa. É exato. E não Então, do que você assim, fica idealizando e para não do que ela. você idealiza que é Ponto. inclusão. Então, Exato. assim, tem Porque, criança, gente, é você pensa assim, a ridículo. criança precisa estar em sala de aula. Eu tinha um paciente nível 3 de suporte, e as famílias me procuram muito para, tipo, a gente tá falando aqui de comportamento, mas o foco do meu trabalho é parte pedagógica. Uhum. Então, a escola assim, a gente quer que alfabetize essa criança, a gente quer fazer a parte pedagógica. O menino tirava a calça no meio do pátio e ia sem a parte de baixo para dentro do banheiro. Eu cheguei para a escola e falei assim, gente, eu sei que vocês querem isso. Essa não é a prioridade. A minha Eu acho prioridade. que não é, eu acho. É, Talvez eu esteja errado, mas eu acho que para um sim. menino que corre peladão, doidão na escola, Não, então assim, eu acho que talvez ser alfabetizado nesse momento, não talvez não é a é. prioridade. Posso estar A enganado. família me procurou para essa questão da Cara, é alfabetização. surreal. Não, cara, a gente vai Loucura. todo mundo trabalhar para ensinar essa criança a usar o banheiro. Então, quando você pensa na dimensão do caso, e aí você vai pensar na parte pedagógica, você pensa em como as nossas escolas se organizam. É o ensino ainda muito numa estimulação tradicional. O Uhum. professor falando, os alunos todos sentados escutando. Ele é um ensino que ele depende muito do quê? O aluno escutando para aprender. Então, Ele vendo, ele copiando, ele lendo sozinho, compreendendo. Gente, isso daí funciona para quem? Isso já não funciona nem para a maioria das crianças nossa, típicas. exato. Isso não funciona nem para nós. Não funciona. Então, quando a gente pensa na criança de inclusão, então quando você fala assim, Thiago, de estar em sala de aula, eu sei que são opiniões diferentes, mas tem criança que, primeiro, estar em sala de aula não é o que ela precisa. Não precisa e é prejudicial Sim, para a ela. grande questão é, o ambiente escolar ele tem que ser inclusivo. Então a criança precisa estar na escola. Então eu ter uma sala que vai atender ela naquela necessidade, onde eu vou trabalhar com ela as habilidades básicas para inserindo ela gradativamente, para ver se aquilo é bom para ela, se aquilo faz sentido para ela, porque como acontece a inclusão hoje? Todo mundo dentro da mesma sala. O professor tem 30 alunos, desses 30 a gente coloca lá uma média de 15% que tem pelo menos tem transtornos, Uhum. que é mais. Então a gente já está colocando aí, sei lá, vai ter 6 alunos mais ou menos. Uhum. Cara, 6 alunos mais ou menos. Vai, 4. Vamos 2 seguir a TDAH, um TOD. estatística. Vai. 4, mas que seja 4, 5 crianças. Não, Mais não, os mas 30 de que 30 é tem. 15, de 30 é 6 mesmo, Sim, 15%. é mais ou É menos isso isso mesmo. mesmo. É, não, vai dar 20 praticamente, mas É, não dá menos que mas isso. tipo assim, vai, Só de 5. TDAH é 6%. Então, mas que você tem aí de Autismo 2 já deu 30. 8. Então, vamos colocar 6, ok? Tá. 5 ou 6. Menos que isso você tá Só sendo. pega a dimensão. Você tem lá uma sala com 30, sozinho. E aí você tem 6 crianças que precisam de um suporte, de um direcionamento diferenciado. Fora as crianças que você tem, que ainda tem dificuldade de aprendizado, que tem defasagem acadêmica, que não tem nenhum transtorno. Uhum. Como que esse professor vai dar conta, Gabriela? Não tem como. Não. Por isso que ele fica cansado, ele fica sobrecarregado, ele fica frustrado. Por quê? Porque não tem como. A estrutura de trabalho que a nossa escola se molda, ela não funciona. Já ouviram falar do modelo RTI?
Tem um modelo de intervenção que chama RTI. Ele chama Response to Intervention. Ah, sim. Ele é tipo uma intervenção em camadas. Como que ele Sim. funciona? E assim, seria o melhor dos mundos. A escola já monta um currículo geral com base em evidências. Então, é mais ou menos assim, o que o mundo diz que as crianças precisam para aprender a ler e escrever? É consciência fonológica, é funções executivas, é coordenação motora, vamos fazer isso com todas as crianças. A criança, ao menor sinal de dificuldade, de já não estar acompanhando a turma, ela já recebe em sala de aula um trabalho direcionado, em sala de aula. Só que o professor sozinho não consegue fazer isso. É quem? É o professor de apoio. Se a criança não está acompanhando, não estou falando de crianças de inclusão. Estou falando assim, qualquer aluno. Se o aluno não está acompanhando, ele vai para o contraturno na escola, para ele reforçar aquele conteúdo. Ele melhorou, ele sai do contraturno. Se não deu certo no contraturno em pequenos grupos que eles fazem, o aluno vai para o atendimento individualizado dentro da escola. E aí a escola olha para o quê? Para o que esse aluno precisa. E aí, conforme o aluno vai melhorando, eu vou colocando ele nas camadas. Por quê? Porque uma criança que não tem dificuldade hoje, pode acontecer qualquer coisa, uma questão familiar, uma questão comportamental, uma questão de saúde, ou aquele conteúdo ficou muito difícil. Pode não. Vai Acontece, né? Não é pode, é o que acontecer. acontece. Vai acontecer. Ao longo da vida não existe não existe uma vida linear ao ponto dele nunca ter uma variação que vai afetar o aprendizado em algum momento. Sim. Vai acontecer. Que seja a morte de um cachorro Sim. dele, que seja a avó que ficou doente, que seja o pai que brigou com a mãe, que seja a mãe que está em depressão. Vai acontecer. Sim. E nisso acumula. Por quê? Porque a escola não para. Sim. Qual é a grande questão com a inclusão que eu pego muito com as famílias? Eu falo assim, gente, enquanto a gente está trabalhando aqui no que seu filho já está com uma discrepância de uns 3 anos da turma que ele está. Então, se a gente pensar, as crianças estão fazendo tudo isso aqui no 4º ano. O seu filho ainda nem desenvolveu o que era esperado para o 1º ano. Só que a turma não está parada esperando ele aprender. Não, exato. Todos os dias a turma está o quê? Aprendendo A mais. defasagem só Vira, aumenta. Thiago, vira, Mirella, uma corrida contra o tempo. Então o professor olha e fala assim: eu não consigo. Por que eu não consigo? E para o nível de funcionamento e para o desenvolvimento e para o transtorno de desenvolvimento que ele tem, esse nem deveria ser pautado como um objetivo. Sim. Para um menino nível 2 de suporte, que ainda não sabe lavar as mãos, para um menino nível 2 de suporte, que ainda não sabe se estão rindo dele ou rindo com ele, Sim. para um menino 2 de suporte, que não tem, para o menino nível 1 de suporte, que não tem nenhum amigo, Sim. que tem um monte de colegas, prioridade dele não é essa. Sim. Porque não é isso que vai. Análise do comportamento. Um dos princípios é que ela é socialmente relevante. Vai melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. E ela é eficiente. São alguns dos princípios, são 8, aqui eu falei 3. Então, assim, eu tô com um menino que está sofrendo bullying porque ele não consegue nem mesmo entender o que é bullying. Sim. Mas a minha prioridade é que ele entenda a teoria da relatividade. Meu amor, ele tem dificuldades de abstração que são neurobiológicas e que são estruturalmente tão presentes que vai ser impossível, nessa altura da vida, Sim. ele compreender a teoria da relatividade. E se ele compreender, não vai servir Nada. para nada. Exato. Sim. Isso é que me revolta. Você gastar energia, tempo, cérebro para coisas inúteis. Inúteis. Sim. É igual quando eu vejo, sei lá, pranchas de comunicação alternativa e tal, aí eu vejo, sei lá, um exemplo prático, um rinoceronte. Aí eu, oi? Oi? Mas é que a família está planejando mudar para a África do Sul Só. e ele vai ser preparado para ser guia turístico. Exato, porque vai usar bastante, né? Ele vai ver vários rinocerontes no dia a dia dele, então eu ele fiz um realmente... safari, eu passei 3 dias lá. Eu vi o rinoceronte uma vez, ele ia ser útil uma vez. E eu estava na África do Sul num Sabe? safari. Aí você fica assim, cara, vocês estão de brincadeira, não é Sim. possível um negócio desse. E uma das coisas disso de inclusão, que eu tenho batido muito na tecla e tem batido muito de volta em mim também, isso aí, sabe? Assim, porque eu tenho falado muito pela volta das escolas especiais, né? Não só também pelas salas especializadas. Agora cancelando a Mirella, gente. Não, pode cancelar, e cancela, me cancela junto, tô junto. Entendeu? É aqui que coloca? Você pode, Cancelar aqui, junto. né? Sim. Porque eu penso que todas essas conversas que têm existido de inclusão social, desses modelos todos, não contemplam os
níveis mais graves, Sim. né? Então, assim, não é o caso do meu filho. O Arthur, praticamente hoje, nem é um modelo de inclusão mesmo, assim, do jeito que tá ali, vai, né? Foi muito tempo mesmo, quando precisava de adaptação também foi fundo, sabe assim, foi fundo. Só que no meu meio mesmo, no meu grupo de amigas pessoais, eu tenho amigas de casos muito severos. E eu sempre fico muito emocionada, porque toda vez quando a gente vai falar de pessoas, para mim nunca são números. Eu vejo o nome de cada uma delas e de cada uma dessas crianças. E que não tem espaço. Eles não têm espaço de existência, eles têm a existência deles negada todo santo dia, entendeu? Aí ficam nessa, não, porque isso é segregar. Eu tenho um nervo disso, que eu falo, cara, vocês não têm a menor noção de realidade, porque É são lindo no discurso. exato. E um discurso raso igual um pires. Porque essas crianças, o grau delas é tão severo Não, mas que não enfia elas em importa. sala de aula, elas É, estão é, inseridas. exato. Olha E que mesmo, inclusão linda. e aí mesmo se dissesse, ó, tá, mas é a sala especializada dentro da escola comum. Não é suficiente. Não é. O Não para recreio. todos. Para Sim. esses casos graves que eu tô Não, dizendo. não é Exato. Alguns casos, o recreio, o barulho, porque a Sim. escola comum, gente, ela é barulhenta, ela é movimentada, não sei se vocês já frequentaram, vocês já foram na escola? Não sei se faz tempo que vocês não vão, né? As salas são bastante numerosas e para alguns perfis de alunos, isso não é só que não é benéfico, pode ser prejudicial, de aversivo, de desregular. São alguns perfis que não são beneficiados pelo Sim. social que a gente fica idealizando. Essas minhas amigas, elas amariam que os filhos se beneficiassem desse contexto social. Ou que eles tivessem um Tudo que elas espaço onde queriam. eles estivessem sendo respeitados, recebendo Exato. o que eles precisam, o ensino que eles precisam, do Só jeito que eles exato. precisam. Só que este contexto social que a gente tanto idealiza e tanto quer, da escola, é tortuoso. E não é só porque não é acessível, ainda que fosse todo incrível, perfeito, maravilhoso. É muito, é over, são muitos estímulos. Um contexto de escola especializada, com 3, 4 alunos por sala, com Para os níveis mais mais pareados, exato, de necessidade mais de suporte. calmo, entende? Com uma carga mais reduzida, com salas mais isoladas. Funcional do tempo. Sim, Exato. autonomia, É habilidades isso. para a vida, né? Preparar essa pessoa Isso. para a A vida. escola não é preparar para a vida, Sim. diz a lenda. Sim. Não, Isso. Pois a diz vida a desse lenda, diz cara. a lei de diretrizes e bases para educação, não é nem a lenda. Isso. Pois é. A lei de Mas é que eu tô diretrizes e dizendo, porque é uma lenda. sim, ela Exato. diz que Continua a sendo, tá função no papel. Tá no papel. E diz a Mas não quer dizer que Constituição deixou de ser também, lenda. não é? Porque A função da escola é essas minhas preparar para a amigas, vida. elas não querem só um espaço de assistencialismo, elas queriam um plano, uma política de educação para eles, de desenvolvimento. Elas não querem só um espacinho ali de depósito de recreação também, só para Sim. cuidadores, alguém para trocar fralda. Não, porque eles têm também o intelecto e têm condição sim de desenvolvimento, inclusive também pedagógico, mas não tem. Mas a gente não consegue acessar. Não O consegue, professor, não o naquele professor não contexto. consegue acessar Não naquele tem, contexto. Não tem como. exato. Se alvenajar que terminar o cancelamento, Thiago, mas eu não concordo. Tudo bem, você tem o direito a ter a sua opinião. O que não faz você deixar de ser só mais um, desculpa, imbecil com opinião. Exato. Por quê? Vamos ser pragmáticos? Existem vários países que tentaram esse sistema de inclusão. Esse sistema foi estudado a exaustão em múltiplos países. Nenhum deles manteve este sistema, inclusive por tanto tempo quanto a gente está mantendo. Essa imbecilidade, né? Os Perpetuada. países desenvolvidos, que inclusive geram as discussões que muitas vezes intelectuais que nós estamos fazendo aqui, não fazem o que a gente está fazendo aqui. Sim. Então,
acreditar que ele vai aprender por simplesmente estar sendo exposto, você vive no mundo do arco-íris colorido com unicórnio alado, Sim. comendo algodão doce. Isso não Sim. vai acontecer. Então, assim, o fato de você ter uma opinião não faz isso virar realidade. Exato. O fato é, se eu não coloco fogo numa panela, eu não tenho uma fonte de calor, ela não aquece. Isso é um fato, certo? Uhum. Física, mas da física, é um fato. Para a educação, é uma ciência. Sim. Sim. E o fato para a educação especializada é: se eu tenho uma criança nível 3 de suporte, em todos os países que tentou ser feito esse sistema de inclusão que a gente faz no Brasil, nível 3, nível 2, e eu vou te falar que nível 1, eu vou chegar nesse assunto, de suporte, que eu tento fazer do jeito que a gente está fazendo, de colocar lá, e a professora ir adaptando, nenhum deles deu certo. Isso é um fato. Você pode ter a opinião que você quiser, Sim. isso não garante aprendizado, não garante inclusão, não garante desenvolvimento. Isso só é bom para classe política populista Sim. que gera um discurso raso de inclusão Sim. Uhum. e que, na verdade, está economizando recursos da educação porque custa caro uma escola especializada. Incluir custa Exato. caro, Thiago. O que eu falo aos professores é o seguinte: gente, inclusão é trabalhoso. Tipo assim, não vamos ser falso. Você montar um plano de ensino que funcione para uma criança, Thiago, quanto tempo leva? Quando você pensa para você olhar um paciente seu, o que ele precisa, para você estabelecer os objetivos, para você acertar as estratégias. Inclusão é trabalhosa. Aí a gente joga essa criança dentro de sala de aula, chega para o professor e fala: olha, você tem que entregar um plano de ensino, um plano educacional individualizado para essa criança daqui 30, 40 dias, e aí o professor não está fazendo isso por má vontade. É surreal, né, Então, assim, gente? não tem como. Tipo assim, A não conta tem. não vai Então, eu fechar. falo, é uma ilusão. Então, Thalita, mas estão todos no mesmo espaço. Isso é direito da criança estar na escola, é direito da criança ser respeitada naquilo que ela precisa, é direito da criança ter a Isso educação. já foi direito ter um escravo. É. Exato. Que absurdo. Lei muda. Uhum. Quem faz a convenção do condomínio aí do seu prédio? Uhum. Você não sentou e não fez uma convenção de condomínio? Tem que ter um monte de Lei, absurdo. lei é uma convenção de condomínio. Sim. Não tá bom, não tá galgado na realidade, tá causando sofrimento, prejudicando uma série de pessoas, muda a lei. Sim. Sim. Tudo que a gente tem de referência de educação inclusiva, do que a ciência prevê, são essas três estruturas coexistindo. Sala comum, e aí com ou sem apoio, a Deveria depender da ser com apoio. necessidade, não, eu digo a depender da necessidade do aluno. Sim, Então, tendo o PEI, ou com ou sem auxiliar, Uhum. sala especializada em todas as escolas regulares. E particulares também, viu, galera? Porque as escolas Não é particulares só como ignoram isso, em todas as escolas especializadas. regulares e também escolas especializadas, Sim. sendo que a maioria se beneficia de sala comum, Mirela, olha o que eu alguns pensei. salas especializadas e uma Já que a gente está falando de minoria salas possibilidades, especiais. no mundo ideal, Escola uma especial, ao quer lado dizer. da outra. A escola especial junto com a escola No mesmo regular. espaço. Se não for possível, por exemplo, dentro do mesmo espaço, mas tipo próxima, por quê? Para eu criar. Gente, tem espaços de escola que você nem escuta, Mirella. Então, por exemplo, eu tenho ali uma turma que é super barulhenta na educação infantil, porque é normal e é esperado. Eu coloco o pessoal do ensino médio em tal prédio. Então, assim, eu consigo criar uma estrutura educacional que tenha essa parte, que tenha um atendimento educacional especializado, que tenha esse espaço. Mas essas salas especializadas geralmente são dentro mesmo. Não, mas não só essa sala Você fala especializada. escola. Eu Própria falo escola. dentro da instituição escolar, você ter o espaço do ensino especializado e da educação especial junto com a educação. Tipo, na mesma estrutura. Sempre que possível. Porque a Sempre gente que está sempre possível. construindo e reformando novas Sim, escolas. porque repensando e a grande questão é, eles precisam de um lugar que seja com mais silencioso. Meu, a gente tem tantos revestimentos de Alternativas para sons, silêncio. alternativas Não, gente, para fazer. alternativa. Então, Isso assim, existem alternativas, Lógico que existem existe. tecnologias. Só que isso é o quê? Custoso. Sim. Isso custa, porque você vai investir em material, em infraestrutura. Quando a gente pensa em crianças com maior nível de suporte, quantas crianças um profissional dá conta de ficar ao mesmo tempo? Professor, você tem 1 para 30. E crianças nível 2, nível 3 de suporte, vai precisar de quantos profissionais? A gente às vezes está falando de 1 para 2, quando não 1 para 1. E agora, o medo que eu
penso que as pessoas tenham, né, de que isso vire segregação e tudo mais, pessoal, eu penso que o mais razoável que a gente teria que ter aqui seria, a princípio, para nortear o perfil desse aluno, onde que ele está, seria uma avaliação técnica, científica, mas que a decisão, independente desse sistema avaliativo, teria que ser da família. Ponto. Independente. Sim. Assim como é das famílias típicas. Que é Ela decide contínuo, onde que coloca, adaptado, né? progressivo. Se Isso. ele melhorou o nível de funcionamento, ele está conseguindo participar de tal e tal As atividade. camadas. Gente, eu tenho uma Isso. menina que chegou para mim ano passado, saindo da UTI. Autismo, deficiência intelectual moderada, transtorno motor. Chegou com transtorno grave de comportamento. Ela saiu da UTI de tanto que ela se bateu. E ela foi internada porque a família só acalmava ela dirigindo o carro. E aí é o seguinte, depois de um ano de tratamento individualizado, ela está voltando para a PAI. Já está fazendo hidroginástica, já está fazendo fisioterapia, já está frequentando alguns lugares públicos e comunitários e está voltando para a PAI. Só que é o seguinte, ela voltou para a PAI 20 horas por semana? Não. Ela começou com 1 hora, uma vez por semana, na aula de música, que era mais favorável para ela e legal. Sim. Começou a estar legal na aula de música? Maravilha. Agora ela já está indo 3 dias na semana, 2 horas e meia por dia, e nós Sim. estamos ampliando esse tempo. E aqui eu estou pegando um caso extremo do extremo, com 14 É anos não extremo do extremo, desfraldada. mas essa é a questão, Thiago. Acontece. Sim. Então, como que eu vou criar uma regra que é do tipo, ó, todo mundo vai ter que estar Não inserido? vai Esses funcionar. casos existem. Por É, É um isso que caso não é porque seu. agora teve essa classificação que ele está nesta sala que ele vai continuar nessa sala. Isso. Essa menina não ia à PAI há anos. Ela está de volta na E o escola. passo que ela conseguiu foi a PAI. Agora, você imagina Sim. colocar essa menina numa sala regular. isso. Mas eu penso que, a princípio, Não. uma primeira... Não, mas Mas eu penso que, assim, então você ó... não está incluindo ela, Thiago. Então, olha esse pensamento que absurdo. Para ela não era seguro. Vocês estão Sim, entendendo, gente? Vocês Isso, estão de não entendendo é só, seguro. vamos Pra repetir. ela Exato. não era Ela bom. Exato. foi internada em psiquiatria com disrupção de funcionamento, com comportamentos auto e heterolesivos, destruição de objetos na casa. Só acalmava quando a família dirigia e andava com ela, e eles gastavam 1 tanque de gasolina por dia Meu Deus. andando, tá? Quanto custa 1 tanque de gasolina? A maioria das famílias não ganham isso, Não tem como. porque eles gastavam em uma semana, não ganham isso no mês. Então, assim, essa menina tinha transtorno grave de comportamento, ela foi internada, ela foi parar na UTI de tanto que ela se bateu. Você realmente acha que essa menina, naquele momento da vida dela, deveria estar numa escola regular? Sim. Você é ou completamente lunático ou você é mal intencionado. Não tem outra Sim. coisa. Não, como? Você vai pegar ainda 14 anos, a gente tá falando já de ensino, final do ensino fundamental 1, professores especialistas, aula de história, geografia, ciências, química, como? Não tem como, Thiago, não tem como. Isso é ilusão. Essa é a questão. Ela fala assim: ah, não, beleza, gente, vamos fazer a inclusão, funciona assim. Mas na prática não acontece. Não tem como. E Sim. tudo isso porque a gente começou a falar dos professores sobrecarregados. E não é falta de capacitação do professor. É falta de política pública, é falta Sim. de estrutura física, é falta de Estrutura pessoal, ter estrutura mais de gente. formação de pessoal Uhum. Uhum. específico para esse trabalho, que é um trabalho específico. A pedagogia não dá É um conta, Thiago. nicho dentro da educação. A formação em pedagogia não dá Educação conta só disso. especializada é um nicho da educação. Nem todo médico é cirurgião. Nem todo cirurgião é cardiologista. Nem todo cardiologista sabe fazer refundar a válvula do não sei o que das quantas. Sim. Porque o professor tem que saber tudo. Exato. E a escola especializada, ela tem um caráter clínico, que muitas vezes a escola regular, muitas vezes não, a escola escola regular, regular ela não não tem. consegue. Não, ela não Então, tem. não são coisas que se substituem e nem que se E excluem nem ou tem que que se conseguir. competem, E nem tem entendeu? que- Sim. Exato. Então, elas precisam caminhar juntas. E quando eu disse isso da decisão ser da família, apesar das avaliações, é porque eu penso que o nosso Estado não tem maturidade suficiente para ficar com essa decisão. Tampouco as instituições escolares, porque não teriam um olhar... No mínimo sinal de dificuldade, vai falar assim, vai pra para escola cá ou especial. vai para cá. A decisão, assim, o interesse Sim. financeiro estaria... Entendeu a ideia do mesmo espaço dela? Não teria isso. Tudo bem, mas nem sempre isso seria em todos os lugares, entende? Por isso que eu penso que essa decisão teria que ficar com a família, porque Você a tem razão, família ponto de controle. isso seria quem olharia sempre pela criança, Mas porque tem o que ter um Estado, a balizamento, família, Mirella. não, Tem a que ter. avaliação, Não, a mas avaliação. Mas tem que ter um balizamento. A família Sim. tem um peso,
Mas Sim, tem mas um nível de ignorância. A gente tem família anti-vax que não não, está vacinando os meninos não, por tudo causa da bem, Thiago, mas, poliomielite. mas tem que, mas eu penso que seria Meio um termo. primeiro, mas seria um primeiro passo, entende? Para a Concordo. gente sair de onde está. E esse Sim, primeiro passo não pode ser na mão nem do Estado, nem da instituição. sim. Pela maturidade do nosso Brasilzão. Política e tudo. Você tá entendendo? Sim. Não dá para Uhum. ser na mão deles lá, porque não tem como que eles seriam os garantidores Uhum. de que decidiriam para onde Nossa, iriam é complexo, hein? só de acordo com o interesse dos nossos meninos. Esse cancelamento, e já vou cancelar mais. Se você é anti-vax, ele achou ruim, põe negativo aí, tira sua inscrição, não tem problema. Discute, deixa de Ah, seguir, comenta, cientificamente, não teve descompartilha. nada que preveniu mais morte na humanidade do que a vacina. Se você não acredita, você vive na Lua também. Ah, tem, Sim. E né, já então. aproveita e já vira terraplanista também, já faz. Já cancela logo. Entende? Mas Não, se pra você não é cancelar, da cancela ciência, bem não é para estar aqui cancelado. conversando, né? Cancela, Se você não é da ciência, não é para Assim, não estar adianta nem a gente ouvindo a ficar com um gente. discurso de ilusão, de gente, vamos colocar, vamos fazer, a escola tem que incluir, o professor vai fazer. Isso não é possível. É muito simples, isso não é não é possível. Não é possível. possível. Não é, não é. Não é. Não, do jeito que tá, a gente é só band-aid, Não, né? Então não tá. Obrigado. Não tá. Combinamos que não tá, né, senhor? Não tá. Não tá. Ele tá lá, mas Só não tá. tá fazendo. E eu vou te jogar uma sacaneada pra você aqui Vai, agora. bora. Nível 1 de suporte, aí a gente tem que encerrar, porque o povo já tá ali cortando nós aqui. Uhum. Mas eu vou falar o seguinte. Seu filho Sim, tem um melhor amigo, ele é nível 1 de suporte, É. e o tratamento dele é muitíssimo bem sucedido, ele teve oportunidades e respondeu bem à sim, intervenção. Ele tem um melhor amigo dentro de sala. tem. Esse melhor amigo é o melhor amigo dele? É. Terceira pergunta. É típico ou é meio esquisitinho e tá faltando um diagnóstico? É Meio meio esquisitinho. esquisitinho. É meio E eu tô falando isso esquisitinho. pela minha experiência Sim. própria. Uhum. Eu considero o meu mais velho, por exemplo, e o meu mais novo, realmente eles responderam muito bem à intervenção, começaram muito cedo, não tiveram prejuízo intelectual. Ele tem amigo na sala de aula, ele tem melhor amigo na sala de aula, ele é o melhor amigo de alguém. Essa criança não é típica, geralmente. Claramente essa criança é típica. E eu falo isso até mesmo por experiência própria. Sim. Pelo seguinte, hoje eu até que disfarço normalidade. Será? Tem certeza? Acho. Vai. Tá, mas pô, me dá corda. Vai, tá bom, Não, disfarce. vai, no rolê da Disfarce. festa No rolê, estranha vai. aqui. Vai. Mas é assim, ó. Eu tive na infância 5 excelentes amigos muito próximos. Desses meus 5 excelentes amigos muito próximos, quase todos eles tiveram dificuldades na escola. Quase todos eles foram repetentes na escola. Eu fui o único que não. Chupa, galera. Esses amigos aí, vocês sabem quem é. Eu não sou. Agora aí, o que que aconteceu? Desses 5, 4 tiveram filhos no espectro do autismo. Pé E de um deles, banana não aos dá 19 goiaba. anos, foi diagnosticado com esquizofrenia. Então a gente era um bando de autista com um esquizofrênico para ser a cereja do bolo. A gente não era típico. Sim. Então hoje eu entendo que eu não pegava ninguém, entendeu? Hoje eu entendi que eu não pegava ninguém. A gente era muito esquisito. Mas eu fui extremamente feliz e tive amigos, e são amigos até hoje, profundamente amigos. Eles não eram típicos. E eu não estou dizendo que a gente tem que só juntar típico com atípico, Sim. mas eu estou dizendo que naturalmente nossas esquisitices Se aglomeram. nos levam a ser tolerados, preferidos, preteridos por outros esquisitos também. Sim. É só ver com quem que a gente senta quando a gente nos conversa. Mas assim, o que eu estou querendo trazer com isso é, mesmo a inclusão Não é do menino tão. nível 1 de suporte não garante que ele tenha fluência social Sim. suficiente para navegar o ambiente Como os demais, como os Sim. e típicos. muitas vezes de ter amigos e melhores amigos e fazer profundamente parte de um grupo de pessoas típicas. Sim. Balde de água fria. Mas tudo bem, eu fui feliz assim. Meus filhos aparentemente são felizes assim, se não mentem muito bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que, no fundo, mesmo eles não estão
realmente Incluídos. na parte filosófica e ideológica da inclusão plena? Não estão. Sim. Não, também não. Mas você também não tinha essa percepção, né? Então, também, eu acho que meu filho também não tem, Eu também acho que meu filho não Por tem. isso que é feliz. Não percebe. É. Exatamente. entendeu? Porque se ele entendesse, É, eu fico feliz nisso. assim, também. entendeu? E aproveita enquanto ele ainda não está entendendo. Então, Sim. Mas depois também a gente faz terapia e faz ele entender que tá tudo bem. E arruma uma esquisita, esquisita comigo. E a gente faz uns esquisitinhos e tá tudo certo. tá aumentando o Verdade. número O de importante- esquisitos Nossa, neste mas mundo. Tá aumentando o número de autistas. Porque A gente o se reproduz autista bem. ajuda. Que a gente tá se procriando, a gente tá, né, passando os nossos Sim, genes gente, por aí. Tem vários fatores. Eu falo Vários. brincando. Sim. assim, Sim, a gente. Não, senão o povo faz um recorte sei. disso. Faz aí. É. Transforma os reels Vou pra fazer. justiça cancelada. A gente reproduz bem. Mas assim, falando sério, então assim, gente, é uma ilusão em todos Sim. os aspectos, até no nível 1 de suporte. É lindo filosoficamente, mas não acontece em lugar nenhum na prática. Entende? Então, enfim, cancela aí, mas Aí, existe. O que a gente está fazendo no Brasil hoje é uma palhaçada de marca sim. maior. É. Esse sistema não funciona. Crianças de todos os níveis de suporte na mesma sala é ideológico muito mais do que factual, Sim. causa sofrimento Sim. e perda de múltiplas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento e de vidas frutuosas, de pessoas que poderiam ser Sim, felizes total, e não vão né? ser, É. porque foram trituradas É. num sistema É uma que máquina não de vai moer em frente. gente. É uma máquina de moer. Máquina de moer gente. Então, gente, muito Fica aí com obrigado. essa É mensagem isso, de alegria. Você Positividade. Se você gostou, pessoas, você acha que é uma máquina de moer gente? Pode, tem advogado Sim. bom também na história. Mas se você acha que é uma máquina de moer gente, dá um joinha. Se você não acha, dê um dislike, se inscreve no canal e vai ser terraplanista. Sim. É, Mas é uma conversa que é necessária, não tem como. Não adianta a gente ficar nesse mundo de ilusão. não, A inclusão precisa mudar. Não tem Sim. como a gente responsabilizar o professor, falar que, ei, cara, se vira, faça tudo. Não tem como. não tem. Não Não tem tem. como. Não existe Não tem. inclusão nos moldes em que ela A acontece. pedagogia precisa sim se tornar mais baseada em evidências. Sim, e menos em Sim. achismo. Sim. Precisa menos reproduzir o que a minha tia Claudete faz. Sim. Sim. Até porque, quando eu era criança, seus diabos nas... Então, a tia Claudete não tem um modelo bom para você seguir. Então, assim, tudo bem, a gente faz uma meia-culpa, mas não é aí que reside o Não. problema central da inclusão. A gente enganou esses professores por muito tempo. Eles correram atrás do rabo achando que iam chegar em algum lugar. Eles agora estão cansados, Cansados. exaustos, e eles entenderam. E eu espero que eles se mobilizem a ponto da gente não ter mais condição de continuar nesse sistema, porque ele não é bom para ninguém. Sim. Muito obrigado, gente. Obrigada, beijo pra gente. Está encerrando o nosso podcast por hoje. Amanhã a gente volta, 8 horas da manhã, se não me engano. 8 horas, 8 e meia da manhã, nós Por estamos de aí. novo. Um abraço para vocês. Beijão. Até mais. Obrigado, Tchau, gente. Tchau. Obrigada.